Olá, meus amores. Estamos aqui para mais uma aulinha de história. Hoje o nosso conteúdo a gente vai falar sobre o surgimento da moeda, certo? Ainda está um pouco gripada, mas vamos em frente. Temos aqui um versículo da Bíblia. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Que a gente deve sempre confiar em Deus. Aqueles que confiam em Deus são bem-aventurados, né? Entrega tudo em suas mãos, que ele sabe como resolver, a hora certa de resolver, tá bom? Fica esse versículozinho para vocês refletirem, tá bom? Na vida de vocês, no dia a dia de vocês. Vamos iniciar a correção da atividade da aula passada, página 47, certo? Todos com o livrinho em mãos, para fazer a correção, tá joia? E não esqueçam, viu, das nossas aulas online ao vivo. Próxima semana, nossa aula ao vivo, online. A gente espera a presença de todos, tá bom? Na telinha, para a gente conversar, né? Matar um pouco a saudade, né? Vocês também verem os coleguinhas de vocês, tá bom? Não esqueçam, certo? Vamos iniciar nossa correção. E aí, explica o que é a agricultura de subsistência. Era uma prática na qual cultivavam apenas os alimentos necessários para o sustento da própria comunidade. Só era cultivado o que eles iam, por exemplo, se alimentar naquela semana. O que sobrava, eles faziam uma troca. Mas a agricultura de subsistência é o quê? É a prática de cultivar apenas o necessário, apenas o que eles vão utilizar, certo? Na 2, como eram feitas as primeiras trocas comerciais? Como eles só produziam o que eles iriam cultivar, o que sobrava, eles começavam a trocar com outros grupos. Então, aquilo que era produzido, além do necessário, passou a ser trocado entre os diferentes grupos, tá certo? A terceira questão tem as frases para vocês colocar verdadeiro ou falso. Primeira frase. As trocas de produtos começaram apenas há 200 anos? Falsa. Desenvolvimento das técnicas agrícolas favoreceu a troca de produtos entre os grupos familiares? Verdadeiro. Há 10 mil anos, as trocas comerciais eram feitas da mesma maneira, de maneira direta? Verdadeira. A agricultura de subsistência tem por objetivo a produção de grande quantidade de alimentos para o comércio? Falsa. Continuando, né? Vamos para a página 49, continuação. Como os grupos estabeleceram os valores para os produtos que trocavam entre si? Eles estabeleciam valores considerando o tempo de trabalho empregado na produção. Aqueles produtos que demoravam mais tempo para ser produzido, então eles também só trocavam por outros alimentos que também tinham demorado ou o mesmo tempo ou quase o mesmo tempo para também ser produzido. Tá ok? Eles estavam se baseando nisso aí, considerando o valor do tempo. Quanto tempo demorava para ser empregado aquele produto, a produção daquele produto, tá certo? E na quinta, encontre no diagrama o nome de alguns produtos utilizados nas primeiras trocas comerciais. Aí vocês vão procurar aí 5 nomes, que é peixes, aves, ferramentas, cereais e trigo, tá certo? Vocês iriam procurar esses 3 nomes, esses 5 nomes aí no diagrama, tá certo? Agora, vamos para o nosso conteúdo de hoje. A origem, o surgimento da moeda, né? Como se originou a moeda, como ela evoluiu, certo? Durante esse tempo todo. Primeiro, houve o escambo. O que era o escambo? Era a simples troca de mercadorias por mercadoria.
né? Você trocava algo por outro, um peixe por uma galinha, uma saca de trigo por uma saca de arroz, e assim ia. É uma permuta de sem a preocupação com evidência em valor, né? Eles não se preocupavam com o valor, não se preocupavam muito com o tempo que estava sendo produzido. Já a moeda mercadoria, né? Quando começou a moeda mercadoria, algumas mercadorias, pela sua utilidade, passaram a ser mais procuradas do que outras. O gado, facilidade de locomoção. O sal, era melhor para conservar. Também problemas, não eram fracionáveis, perecíveis e não permitiu o acúmulo de riqueza, né? Aqueles alimentos que não eram fracionáveis, que não eram perecíveis e que não dava para você acumular riqueza, eles não estavam mais querendo fazer tanta troca, certo? No livrinho de vocês tem, ó. Há mais de 6.000 anos, realizar uma troca comercial não era muito simples, apesar do sistema de equivalência de valores. Um tecelã, por exemplo, teria de encontrar um agricultor que estivesse interessado em seus produtos e, ao mesmo tempo, possuísse os produtos de que ela precisava. Para trabalhar essas trocas, passou a se usar um produto símbolo de equivalência. Os primeiros grupos familiares usaram sementes de trigo, abundantes na natureza e fáceis de transportar. Ó, o dinheiro sempre existiu? Será que o dinheiro sempre existiu? É difícil imaginar um mundo sem dinheiro e sua história é tão antiga quanto os primeiros registros escritos da humanidade. O dinheiro primitivo, né? Porque não o dinheiro que a gente usa hoje, a moeda, a cédula, mas outros objetos que eles utilizavam como dinheiro. Há milhares de anos, as pessoas começaram a trocar coisas como peles de animais, coisas feitas de prata e de ouro, dentre outras. Aí, conchas, chás, sal, discos de pedra. Essa troca era chamada de escambo, né? Eles trocavam uma mercadoria pela outra. Quando surgiram as moedas? As primeiras moedas foram feitas de uma mistura de ouro e prata, por volta do século VII a.C. Elas tinham várias formas e tamanhos. Olha a moeda de ouro, moeda em forma de faca e de enxada. Lá vai, olha aí. Como é que pode uma moeda ter uma forma assim, de enxada e de faca? Mas foram as primeiras moedas que foram feitas, olha aí. E a moeda em forma de anel. Tá vendo aí? Aí foram fazendo moedas, esses tipos aí de moeda, até chegar na que a gente utiliza hoje, a redondinha. Certo? Significado das moedas, o que é que elas significam? As moedas eram estampadas ou com a imagem de uma pessoa importante ou com uma marca pessoal. Tá? Essas primeiras moedas de prata, o cavalo passeando e capacete com plumas. Já na outra, moedas para comemorar o coração de Dom Pedro I, como imperador do Brasil. Aí, era a foto dele na moeda, tá vendo? Aqui já estava mesmo, essas de prata, grego, não estava ainda muito redondinha, não. Mas já que na época de Dom Pedro I, elas já eram bem redondinhas. E agora chegou a hora da atividade. Certo? Vocês vão fazer atividade. Hoje o conteúdo foi pouco, certo? Era só falando sobre o surgimento da moeda, tá bom? Essas sementes, como a gente estava falando do trigo, né? Que o trigo também serviu como moeda. Essas sementes serviam como uma espécie de moeda. Desse modo, o comércio ficou mais fácil e dinâmico, pois vender e comprar se tornaram operações separadas. Com o passar do tempo, as trocas comerciais deixaram de ser diretas e passaram a ser indiretas. Tá certo? Aí tem aí o exercício para vocês fazerem. Na próxima aula a gente vai fazer a correção. E não esqueçam da nossa aulinha online ao vivo, tá certo? Beijinho no coração de vocês.